Bom, vamos lá ao que interessa. A gente estava falando do projeto de lei, é esse aqui. Esse é um deles. Esse aqui é do, se eu não me engano, do deputado Vicentinho, tá? Então, o que diz isso aqui? Ele acrescenta o dispositivo de lei 8.213, de 24 de junho de 91, que dispõe sobre os planos de benefício de previdência social e dá outras providências, para estender a todos os aposentados o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa. Então, presta atenção, que vieram perguntar essa semana para mim, mas é para todo aposentado? Sim, todo aposentado que provar que tenha necessidade de uma assistência. Mas, Caco, já existe isso hoje? Nós já temos os 25%? Não, existe hoje os 25% para aposentado por incapacidade permanente que comprove a extrema necessidade. Tanto que, assim, eu, por exemplo, não consegui os 25%. Muita gente não conseguia. A Ana Paula mostrou que foi uma briga que ela teve na justiça para conseguir os 25%. Ana Paula Visconti, você lembra daquela senhora que fez aqui a conquista da minha aposentadoria? Aquele quadro que a gente tinha feito aqui, mas parei porque ninguém mais quis fazer. E ela contou a história dela. Então foi uma luta muito grande para ela conseguir. Mas é um direito. Aqui é diferente, aqui seria para todos os aposentados que comprovarem que tem a necessidade. Logicamente que estamos falando de pessoas idosas, que já são aposentadas, e chega uma certa idade, já não tem condições de fazer as coisas sozinha, não tem com quem fazer na família. Então, se consideraria esses 25% para a pessoa pagar um acompanhante, um auxílio cuidador, seria isso aqui praticamente, vai. Mas não só para aposentado por deficiência, para todo tipo de aposentadoria. Mas, logicamente, que tem que estar como está escrito aqui, tá? Que necessite de assistência permanente de outra pessoa. Está bem caracterizado aqui. Tá certo, gente? Então, aí eu falo assim, pô, mas, Bela, uma lei maravilhosa. Né? Só que essa lei aqui, ela não é do Vicentinho. O Vicentinho copiou de outra pessoa, lá para trás, tá? Que eu vou chegar lá. Essa aqui é a nova, do Ricardo Silva, que fez a mesma cópia, tá? É a mesma coisa. Altera a lei, tá não sei o quê, a fim de estabelecer o auxílio acompanhante para as aposentadorias. E aqui, se você for ler o inteiro teor... Olha que legal, gente. É aqui que eu acho que queria chegar. Apensado ao projeto de lei PL 7481 de 2014. Por que apensado? Porque o seu Ricardo Silva pegou um projeto que já existia de 2012, 2014 e refez, né, colocando como se fosse o projeto dele. Então, entra como projeto dele como apensado. O projeto dele vai entrar como apensado nessa PL 7481, tá? Mas também existem aqui, ó, tá até aqui, ó. Apense-se ao projeto de lei 7481 de 2014, proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões, artigo 24, inciso 2º do regime de tramitação ordinária, artigo 15, artigo 151, inciso 3º do regime interno da Câmara dos Deputados. Aqui tem o teor, que é só o regime interno, não interessa a gente ler agora. Mas eu cheguei onde eu queria, para mostrar para vocês que tem projetos de lei anteriores, né? Não foi o Ricardo Silva que teve a ideia de fazer um projeto de lei dos 25%, nem o Vicentinho, que fez em 2018. Ó, Vicentinho fez em 2018 isso aqui, ó. Aí. Projeto de lei 10772 de 2018, do deputado Vicentinho, do PT São Paulo. E o Ricardo Silva lançou ele agora, né, em 2023, como PL 611, já foi apensado, porque na Câmara dos Deputados, automaticamente, quando se lança um projeto de lei que já existe um projeto em andamento anterior, ele acaba sendo apensado. Ele não é recusado e nem é dito assim, não, você não pode fazer isso porque tem outro autor. Ele apensa a um outro projeto. O deputado não vai ter mérito? Vai ter mérito, porque ele vai discutir nas comissões, etc. e tal. Tá bom? Então, quero chegar aqui mais para frente ainda. Aqui é o projeto de lei 7481 de 2014, que foi apensado o projeto de lei
4840 de 2012. Deixa eu ver se eu acho 4840 de 2012. Está aqui. Olha só, pessoal. Esse aqui é do Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. E fala a mesma coisa, né? Então, só que ele fala dos parágrafos, né? Altera os artigos 18, 25, 29, 31, 40 e 124 da Lei 8.213, de 24 de junho de 91, e acrescenta novos artigos em mencionada lei para dispor sobre auxílio dependência. E aqui eu teria que dar uma lida no inteiro teor, só que infelizmente tinha que estar aqui, mas não está. Está aqui. Vamos dar uma lida. Vamos abrir aqui inteiro teor, só para dar uma lida, né? Vamos entender aqui o que o seu Eduardo Barbosa falou lá em 2012. A Previdência Social brasileira oferece a seu segurado uma ampla gama de benefícios e serviços de hipótese da ocorrência dos eventos morte, invalidez, doença ou idade avançada. Há, no entanto, um grave lacuna no Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Trata-se da imperiosa necessidade de se instituir uma prestação mensal com os segurados que necessitam de ajuda permanente de terceiros para ingressar ou permanecer no mercado de trabalho. Que no caso não é nada no mercado de trabalho, é para poder a pessoa se alimentar, se trocar, ter um acompanhante, né? Enfim, isso aqui foi feito em 2012, foi mudado em 2014, 2018 e agora em 2023. Cada um dando a sua melhoradinha no projeto de lei. Foi o que aconteceu com o 14º. Cada um pegava, colocava uma coisinha a mais e aí acabava não saindo. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui, se ele fala dos 25%. Ele não fala aqui dos 25%, ele só fala que é... Não fala nem sobre... Ah, tá aqui. A legislação previdenciária vigente, mais especificamente o artigo 45 da Lei 8.213, de 24 de junho de 91, limita-se a prever um acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez quando o segurado necessita de auxílio permanente de terceiros. Nesta hipótese, o segurado não poderá ingressar no mercado de trabalho, pois se encontra aposentado por invalidez. Sim, tá. Aqui ele está pedindo os 25% para quem, por exemplo, está no auxílio acidente e pode voltar ao mercado de trabalho. Então, não vem ao caso também. O senhor Eduardo Barbosa aqui escorregou, por isso que não foi para frente. Mas vamos ver como é que ficou aqui os projetos de lei dele. Aqui simplesmente ele está dizendo que foi mudado, né? Em março, mudou as comissões. Vocês sabem que antigamente tinha a CSSF, né? CSSF, Comissão de Seguridade Social e Família. Agora tem a CPASF, que mudou. Então, agora é Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Entrou no lugar da CSSF. E foi desmembrado em duas. A comissão, essa é a CPASF e a Comissão de Saúde. Então, ele revê os despachos e mandou ser redistribuído. E acabou não andando, tá? Tá aqui, ó. E aí que em setembro de 23, o relator que deveria colocar isso deixou de ser membro da comissão da CPASF. Então, acabou parado isso aqui. Agora, recente, setembro de 2023. Vamos ver aqui o primeiro projeto aqui, vai, gente, que eu quero falar para vocês, vamos ver, tá onde? Parceiro do relator, deputado Benedita da Silva era relator aqui na Comissão de Seguridade e Saúde também. Comissão de Saúde. Acontece que a dona Benedita da Silva também saiu da comissão, como vocês vão ver aqui, quer ver? A relatora deputada... Não é essa aqui, não. Benedita da Silva daqui. Fim da legislatura. A relatora, deputada Benedita da Silva, deixou de ser membro da comissão.
31 de 1 de 2023, ou seja, parou também em janeiro desse ano, voltou em março para a mesa diretora que redistribuiu com a criação da CEPASF. Fala a mesma coisa aqui. E aí teve as movimentações aqui, a última foi em abril. Tá certo? Tá parado, gente. E aí você fala assim, aí me perguntaram esses dias, mas Caco, é para todo aposentado? Sim, todo aposentado que provar a necessidade de ter os 25% para ter um acompanhante. Mas qual é essa necessidade, Caco? Nós não estamos falando de aposentado por invalidez, não, viu, gente? Estamos falando de aposentadoria normal. Qual a necessidade? Eu vou dar um exemplo aqui. Aposentado por tempo de contribuição, tempo de serviço. Ele se aposentou lá com seus 50 anos, 60 anos, 62 anos. Aos 65, 70 anos, ele teve aos 65 anos, ele teve um AVC, Deus o livre, não quero isso para ninguém, mas estou dando só um exemplo, exemplificar. E passou a ter necessidade de ter uma pessoa para cuidar dele, porque ele sozinho não consegue fazer as coisas, não consegue se alimentar, não consegue tomar banho, não consegue se trocar, então precisa ter um cuidador. E um cuidador custa hoje, em média, aqui em São Paulo, um cuidador legalizado, R$ 4.000, mais ou menos, de R$ 3.200 a R$ 4.500. Mas então, pessoal, resumindo aqui, então é um caso à parte, né? Não é para todo mundo. Seria para todas as aposentadorias, desde que você prove a sua necessidade. Que é quando o Vicentinho colocou isso aqui, ó, em 17 de janeiro de 2019, que ele foi, quando foi para a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, né? Que era a Comissão de Seguridade Social e Família. O projeto de lei 10.772 de 2018 estende para todos os tipos de aposentadoria o direito adicional de 25% sobre o valor do benefício. Se o segurado comprovar, atenção, que precisa de ajuda permanente de outra pessoa para sobreviver, pessoal, para comer, para tomar banho, tá? A proposta tramita na Câmara dos Deputados. O adicional será concedido mesmo se o total da aposentadoria ultrapassar o limite do teto previdencial. Na época era R$ 5.839, hoje está em 7 mil e pouco. Atualmente, a Lei de Benefícios Previdenciários, 8.213/91, permite esse adicional apenas para aposentadorias por invalidez, que necessitem de ajuda permanente. Para o autor do projeto, deputado Vicentinho, nenhum aposentado deve ficar sem amparo se está em situação de necessidade. Abro aspas. Esse tratamento isonômico a todo e qualquer segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, é um dos princípios fundamentais da Constituição. Fecho aspas. Concordo com ele nesse ponto. Já passou pela STJ, tá? A proposta tem o mesmo teor de decisão do Supremo Tribunal de Justiça, de 25 de agosto de 2018, mas perdeu no STF. Tá? Aqui não consta, mas depois foi para o STF, e no STF entendeu que não era. Isso aqui vai falar aqui para baixo, não fala. Aqui nessa época, aqui em 2018, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, entendeu que era constitucional e era devido esse projeto. Mas o Supremo depois julgou que não que é inconstitucional, que não poderia ser feito. E que não poderia ser feito por uma norma jurídica, teria que ser feito por lei. Por isso que apareceram outros projetos de lei, tá? Então tem que ser votado e tem que virar lei para ser aprovado isso aqui. Aqui tá, a proposta foi apensada ao PL 7841 de 2014, que está em caráter conclusivo. E a do Vicentinho também foi apensada a essa mesma PL. E eu queria falar por que eu acho que isso aqui não vai para frente, exatamente por causa do custeio. O que acontece? A intenção do projeto eu acho super viável, acho louvável e acho que deve ser pensada com muito carinho, porque, como diz aqui, tem que se provar a necessidade dos 25%. Né? E muita gente precisa dos 25%, porque tem muita pessoa idosa que já ficou bem
bem, passou já dos 70 anos, 75 anos, e não tem condições, e não tem parente para poder cuidar. Então tem que ir para uma casa de repouso, sabe? E eu acho o cúmulo você colocar uma pessoa de idade numa casa de repouso. Né? Tem que ter o direito de ser cuidado, ou precisa ir para uma casa de repouso e não tem dinheiro para poder pagar. O que essa pessoa não pode ficar é sem apoio do governo. Vamos dizer que a família não tenha condições de dar essa guarida para a pessoa, o governo tem que fazer a sua parte. Então, esse projeto de lei é viável nesse ponto. Eu digo que ele é inviável na parte quando chegar na CFT, que a fonte de custeio vai barrar, como barrou o 14º, como barrou muita coisa. No meu ponto de vista, é um projeto louvável, que deveria ser pensado, mas deveria ser feito já apontando a fonte de custeio.